Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou passar à parte de apresentações curriculares. Apenas vou dizer que agradecer a presença de 3 deputados do nosso Parlamento e que são 3 deputados sebejamente conhecidos, porque são interventivos e que nos vão prestando contas do que vão fazendo, o que é sempre importante para quem vota e para quem se interessa por este país. Eu queria lançar aqui uma discussão entre os 3, que basicamente tem a ver com a questão do Estatuto do Profissional Liberal e partindo aqui de algumas reflexões muito breves. A primeira delas é, nos últimos dias vimos uma confederação patronal a falar do 15º mês e muitos de nós vêm-se muito aflitos para sobreviver em 11 meses se quiserem ter um mês de férias. Portanto, vivemos aqui numa dupla realidade, ou seja, temos uma realidade em que uns puxam para um lado e muitas das vezes, se calhar injustamente, e é isso que queremos saber, achamos que o Parlamento e muita gente ligada ao universo político vai um pouco ignorando estas discussões que nos são muito caras e gostaríamos um pouco de perceber esse porquê. E há aqui questões que de facto nos afligem, ou seja, a quantidade de profissionais liberais aumenta todos os anos, cada vez somos mais. Existimos fiscalmente, não existimos em termos de proteção social. Há já custos evidentes e um deles é a imigração de quadros deste país, mas daqui a uns anos o problema ainda vai ser maior, porque vamos ter um grande número de profissionais liberais que vão chegar a idades mais avançadas com reformas baixas que não recompensarão de forma alguma todo o esforço que eles fizeram em função da sua vida, das suas famílias, mas também do seu país. E, portanto, isto para nós, digamos, a questão do... achamos que temos que começar por algum lado e para a NPL é uma urgência a questão do Estatuto e, basicamente, era sobre isso que vos queríamos ouvir, aos 3, e deixar aqui quase que um repto, que é se vamos de facto fazer qualquer coisa ou se vamos andar a reboque de uma ordem qualquer que nos mandem da Comissão Europeia. Dava a palavra, começava, se calhar, para não haver aqui grandes distinções, começava por ordem alfabética, vamos a Carla Castro, se não se importa, e depois passamos ao Paulo e deixamos para o fim o Tiago, se não se importa. Confirmar aqui está perfeito, está ligado. Agradecer, dizer que é um desafio em dobro, porque subir ao palco depois de Pedro Abrunhosa é claramente um risco enorme para todos nós, sem desmérito para ninguém. Agradecer, obviamente, o convite, não só uma enorme honra aqui estar, e agradecer na pessoa do Sr. Presidente Orlando Monteiro da Silva, mas também agradecer a própria atividade da Associação. Esta Associação é extraordinariamente importante, vem preencher uma enorme lacuna que existe em Portugal e, do ponto de vista de atuação de sociedade civil, é extraordinariamente importante para dar voz, que aqui hoje já tanto se falou, que tanto é preciso dar espaço e crescimento. Há aqui bastantes questões que foram bem, e agradecer também, obviamente, aos meus colegas de painel, hoje num sítio diferente do costume. Há aqui diversas questões interessantes. Começar já pelo ponto-chave da questão do 15º mês e ligar com algo que tenho defendido, que temos defendido muito, e não é só aqui de uma questão de programas, de intervenções em plenário, em artigos, a defender que é preciso, além de liberdade de escolha, é preciso flexibilidade, inclusivamente na segurança social, para dar resposta às diversas realidades. Isto começando já pelo fim, associando à questão do 15º mês. O 15º mês não só não tem problema nenhum, como é extraordinário para quem possa praticar, obviamente. Nós devemos alinhar incentivos, devemos promover. A questão é que não está ao alcance de todos.
mas também nós não temos um sistema que tenha flexibilidade e adaptabilidade, não é só para as diversas realidades de dimensões de empresas, mas é obviamente, como nós estamos aqui muito a ver, em questão aos profissionais liberais. E, portanto, é preciso ir um ponto atrás e se calhar dizer qual é que é o tipo de sistemas em que nós temos. E há uma coisa que é bastante gritante desde um primeiro momento. Ainda para mais, nós temos num âmbito de profissionais liberais que, dentro de toda a sua diversidade, há sempre um chão comum de risco, inovação, criatividade. E dentro desta flexibilidade que é preciso, há uma oposição, muitas vezes, a um modelo governativo, partidário, político, legislativo, pesado, lento. E estes mundos deviam se encontrar mais, nomeadamente para um conseguir dar resposta ao outro. Do ponto de vista de necessidades e de temas legislativos, e antes de ir ao tema do Estatuto, há aqui diversas lacunas que nós temos estado a ver hoje e que é preciso abordá-las claramente. Nós temos, desde um ponto de vista de fiscalidade, e o Dr. João Ascenso já teve a fazer uma apresentação excelente a este nível, de muitos temas, inclusivamente, que já foram apresentados alguns na Assembleia, mas que não houve respaldo, porque eu creio que não há esta filosofia, não há este entendimento das necessidades dos profissionais liberais. Há muito a fazer do ponto de vista da simplificação, ao nível da fiscalidade, ao nível da simplificação declarativa, diminuir periodicidades, diminuir não é só a carga fiscal, mas é a simplificação fiscal. Sobretudo quando se é profissional liberal ou quando se tem uma pequena estrutura, todos estes custos, e nós falamos muito dos custos de contexto para a economia, mas para o profissional liberal, os custos de contexto são extraordinariamente pesados. E, portanto, isso também tem que ser em conta, porque muitas vezes é inclusivamente uma barreira à entrada ou um incentivo para sair. Um tema que já começou a ser também aqui abordado, mas que é do mais central, do meu ponto de vista das necessidades, é uma reforma da Segurança Social. Tenho falado amplamente da necessidade da reforma da Segurança Social, por um lado pela questão da insustentabilidade, e isto levar-nos-ia a todo um outro painel. Em relação aos profissionais liberais em concreto, há um tema que é extraordinariamente importante, que não é um sistema, efetivamente, que ofereça nem sustentabilidade financeira para uma reforma, nem, por outro lado, a proteção. Do ponto de vista da sustentabilidade financeira, não é só a questão que há, como também há para os outros trabalhadores, portanto, para os trabalhadores por conta de outra, do ponto de vista de custo-benefício, e poderemos discutir aqui a questão das repartições e da pirâmide etária invertida, mas o facto de Portugal não ter um sistema de capitalização acaba por prejudicar também a própria flexibilidade e adaptabilidade. Ainda há pouco, num painel, não o anterior, mas o antepenúltimo, se falava, se calhar, da necessidade, porque não trabalhar na sazonalidade dos descontos. Nós não temos um sistema flexível. Mas para isto é também preciso abrir, não é só reformar a Segurança Social, mas é abrirmos a cabeça para querermos reformar. E eu sinceramente sinto que este ainda não é o momento político. Depois, para não me alongar muito também, há muitos temas do ponto de vista do mercado de trabalho, que é rígido, do ponto de vista de barreiras à entrada, todos nós falamos muito dos licenciamentos, das burocracias, e tudo isto, do ponto de vista da atuação de um profissional liberal, é extraordinariamente importante. Mas eu gostava de centrar aqui uma perplexidade, que eu tenho refletido muito isso, até pela atividade na Assembleia da República e por imensos debates que às vezes quase se tornam confrontos, não deveriam ser, mas a verdade é que acontece, do ponto de vista cultural. É que eu acho que o problema é mais do que legislativo, eu acho que o problema é também um problema cultural. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sinto muitas vezes que os profissionais liberais, não é único nos profissionais liberais, acontece também com o termo, que eu não gosto nada, com o patronato, não é? Mas com os profissionais liberais em concreto, há muito uma questão que quase que a pender, que há uma instabilidade, podem cometer fraudes, ou que são ricos, e tudo isto são um conjunto de lugares comuns, todos muito longe da realidade. Os profissionais liberais acho que acabam por ser prejudicados por uma falta de cultura em Portugal que há, de uma falta de cultura de risco. O risco também se ensina, o empreendedorismo também se ensina, que o falhar faz parte do processo, deveria ser algo que nos devia ser intuitivo, quando o que acontece normalmente é ao contrário.
E a sensação que eu tenho é que muitas vezes, para além de uma intencional luta, quase que luta de classes ou andarmos em silos, há esta também incompreensão que o empreendedorismo, o risco, a capacidade de inovar é bom, é positivo, mas então também temos de ter políticas e legislação para acompanhar. E, na minha opinião, de forma bastante veemente, isso não acontece. Terminar que em relação ao estatuto, isto tem uma implicação direta com o estatuto ou não, que é se nós não temos esta capacidade de ser flexíveis e se há uma diversidade de realidades, como é que nós vamos fazer um estatuto? Eu acho que um estatuto é um tema relevante, mas tem que haver aqui um chão comum, tem que haver um chão comum de diálogo, de trabalho comum e de entendimento do que é que pode ser, para conseguirmos aqui um equilíbrio, que é, se há tanta diversidade, e se depois podemos voltar aí sobre o que é o conceito do profissional liberal, nós não podemos fazer algo que seja pôr o profissional liberal dentro de um estatuto, dentro de uma gavetinha, dentro de um silo, que depois o que acontece? Porque vai falhar um critério, não vai estar dentro daquele estatuto, mas ao mesmo tempo tem que ter um chão comum para dar esta tal voz que é preciso e que não existe objetivamente para os profissionais liberais. Nas palavras iniciais do Orlando Monteiro da Silva, por exemplo, em que dizia claramente que os profissionais liberais têm uma realidade heterogénea, diversa, complexa, perfeito, e que é preciso federar, é preciso ganhar espaço. O estatuto pode ser uma altura boa para discutirmos isto, sobretudo como é que podemos não restringir demasiado, mas podermos dar voz e darmos garantias efetivamente. Eu depois, se tivermos tempo, gostaria de voltar ao tema da segurança social, nomeadamente ao nível da proteção, porque é-me especialmente grato o tema da desproteção e, em concreto, em relação aos direitos da paternidade, portanto, da maternidade e paternidade. Houve uma frase, eu não me recordo agora, peço desculpa, de quem disse no painel anterior, que nós somos privados destes direitos. Esta frase devia soar todos os alarmes que nós tivermos nas nossas cabeças, não é? Isto não pode acontecer, mas se calhar passar, não monopolizar, e aliás, como um bom liberal não quero monopolizar, e portanto voltaremos certamente a mais temas. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu começo, obviamente, por agradecer o convite, agradecer por dois motivos, agradecer a possibilidade de estar aqui e conversar um pouco com este painel e convosco, mas confesso agradecer porque ainda não tinha aberto a boca e já tinha aprendido muito. O painel anterior, que foi o que eu assisti, foi verdadeiramente extraordinário o que eu ouvi muitas coisas, e é difícil ouvir muitas coisas de muitas pessoas, todas muito interessantes, que me provocaram, aliás, grande reflexão. Obviamente, conforme disse a minha colega, a quem cumprimento, bem como ao deputado Tiago Barbosa Ribeiro e ao nosso moderador, falar a seguir ao Pedro Brunhosa é um exercício arriscado. Eu até pensei, pronto, quando ele for embora vão todos e depois os políticos falam uns para os outros. Permitam-me, embora eu esteja aqui como deputado do PSD, permitam alguma sinceridade mais no registro de depoimento pessoal, tentando trazer à conversa um bocadinho a minha reflexão. Eu não quero ser masoquista, mas deixem-me tentar entrar pelo tema de outra maneira. O Pedro Brunhosa disse uma coisa que eu farto-me de repetir de outra maneira, que é um erro, e que é um erro fatal, que é, sim, eu sou profissional liberal, eu faço trapézio sem rede. Eu sempre disse isto. Eu sou dos que faz trapézio sem rede. E para ser profissional liberal nós temos de ter uma enorme autoestima, nós temos a convicção de que somos mesmo bons no que fazemos, conseguiremos triunfar. Para ser profissional liberal há uma outra característica normalmente que complica o nosso trabalho aqui, que é o profissional liberal, por norma, é um lobo solitário. Eu sou advogado, ganho sozinho, perco sozinho, choro sozinho. Se eu perder não há desculpa, fui eu, mas se eu ganhar quero também o mérito todo. E esta cultura individual prejudica o nosso trabalho coletivo, porque por vezes nós deixamos criar à nossa volta um conjunto de estigmas, e a culpa também é um bocadinho nossa, deixei de falar de mim, que é, nós deixamos criar aqui uma imagem, um preconceito em relação ao profissional liberal, é que os profissionais liberais são assim uma espécie de uma casta à parte. É uma malta que não tem regras, não tem horários, e as pessoas não percebem que não ter horários é ao contrário, trabalhamos mais, mas para as pessoas não ter horários é trabalhar menos.
É uma malta que não presta, não recebe ordens de ninguém, que é o sonho de muita gente, não percebendo eles quantas vezes sou obrigado a ser gestor de uma sociedade de advogados. Não foi exatamente o que eu sonhei, mas a vida é isso, me obrigou. E, portanto, deixamos criar uma série de estigmas, a gente rica, bem instalada na vida e que, portanto, não precisa, nem merece ser ajudada. E nós deixa-me dizer nós, não me levem mal, eu pelo menos, nós deixamos alimentar esta coisa. Sim, eu sou eu não preciso de ajuda, o Estado que me deixa, o Estado que não atrapalha. E depois começamos a perceber várias coisas todas juntas. Primeiro, o preconceito de que somos todos ricos está muito longe, isso é verdade. Quantas vezes eu repito isto, muitas vezes até jovens advogados, ouçam, muitas vezes há muita pobreza envergonhada. Enquanto um advogado saía de manhã de blazer e com a pasta na mão, ele tem êxito. Nós sabemos lá o que é a vida dele. E, portanto, nós próprios também temos dificuldade, temos orgulho em pedir ajuda. Todo o ser humano é assim, mas os profissionais liberais que são vendedores de êxito. Um vendedor de êxito não pode mostrar fraqueza. E, portanto, isto também nos prejudicou. E nós deixamos alimentar não só este preconceito, como tratamos de forma até um bocadinho a desprezar aquilo que serão os potenciais apoios que nós não precisamos. Aquilo que a realidade nos mostra é que depois nós somos, para o mal, incluídos nos outros. Porque eu posso não ter seguro de acidentes de trabalho, mas a minha funcionária tem que ter. Eu tenho que pagar 14 vezes, mas só recebo 11. A alegria dela no fim do mês é o meu desespero. E, portanto, nós estamos no sistema, nós pagamos os impostos, nós cumprimos aquilo que são as contribuições. Quando há apoios à digitalização, como falamos hoje, isso não é para vocês, e nós percebemos que estamos de fora do sistema e não temos nada a ganhar com isso. E nós também nos deixamos acantonar. É por isso que esta associação é tão importante, que é para nós podermos dizer uns aos outros, calma, que não estás sozinho, somos muitos. E é muita gente a pensar o mesmo. E, portanto, desse ponto de vista, em boa hora. Obrigado, Orlando Monteiro da Silva. Em boa hora, esta iniciativa é tomada e eu tenho a certeza que no futuro direi com orgulho, sim, eu estive no primeiro fórum, tu vais ao 10º, mas eu estive no primeiro. E, portanto, dizer o seguinte, em relação ao Estatuto, feito este rápido diagnóstico, eu não sou muito diagnósticos, eu dedico normalmente 10% do meu tempo a diagnósticos e 90% a terapêuticas. Quando o diagnóstico demora mais de 30%, eu começo a entrar em stress. Imaginem, uma pessoa destas foi para deputado, que é a coisa mais diagnóstica que existe, terapêutica é uma coisa que praticamente não existe. Mas pronto, em relação ao Estatuto, também com muita franqueza dizer o seguinte. Eu aprendi aquela célebre expressão que certamente conhecem, como é que se come um elefante? E a resposta é às fatias. E, portanto, salvo melhor opinião, nós chegamos agora, estamos a unir esforços, a encontrar um chão comum, um denominador para atividades tão diversas e reclamar um estatuto, nós se calhar vamos precisar de algum tempo para nos organizarmos e ganhar força. Começamos bem, começamos com prestígio, começamos no sítio certo, com as pessoas certas, que bom. Vamos continuar a interagir com os poderes, vários poderes, mas eu acho que nós devíamos começar pelas pequenas vitórias. Hoje na Segurança Social, amanhã no Fisco, depois nos apoios, depois nos fundos comunitários. E esse conjunto de ganhos dará força a que nós digamos, nós já vamos em 35 exceções. Não é a altura de criar um documento único, mas eu vejo com bons olhos. Mas queria ser muito realista e acho que o timing de reclamar o Estatuto, com o devido respeito, ainda não é este, mas vai ser. Muito obrigado. Merece aplausos. Ora, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, um cumprimento muito especial. Começava naturalmente por quem nos convidou a cá estar, à ANPL, ao Orlando Monteiro da Silva, ao Fernando que está aqui a moderar este painel, ao meu amigo Artur Miller que está ali, com quem também tenho debatido estas matérias. Uma associação, aliás, com sede no Porto e, portanto, é logo um motivo de regozijo complementar podermos estar aqui numa associação que pretende exercer a sua atividade a partir da cidade do Porto, num país tão centralista como é o nosso, e um cumprimento naturalmente à Carla Castro, minha colega na 10ª Comissão, e ao Paulo Rios de Oliveira, que não é meu colega na Comissão, mas é meu companheiro já de muitas coisas, nomeadamente aqui no Porto e não só, e portanto lá nos vamos entendendo.
Sobre esta matéria do estatuto do profissional liberal, eu creio que no essencial as duas intervenções anteriores não merecem propriamente nenhum tipo de discordância, e eu creio que este painel e este fórum, que me parece de enorme importância e relevância, possibilita uma reflexão sobre os caminhos a tomar, sobre o que é que temos feito enquanto sociedade de uma forma geral, e sobre algo que leva, na minha opinião, à necessidade de uma associação com estas características fora das ordens, digamos assim, e que decorre das transformações a que temos vindo a assistir no mundo do trabalho, no mundo da regulamentação das relações laborais, ou falta delas muitas vezes, e de que forma é que isso tem vindo a impactar com as profissões liberais e com o nosso próprio, enfim, o Paulo Rio chama-lhe preconceito, a nossa visão sobre aquilo que deve ser um profissional liberal e sobre algo que está em franca expansão em certos segmentos de atividade do nosso país, que são falsos profissionais liberais, que é todo um outro conceito. E, portanto, quer dizer, as especificidades dos trabalhadores independentes, dos profissionais liberais, são de tal forma abrangentes, são de tal forma difusas, plurais, complexas, como já aqui foi dito, que é muito difícil encontrar uma resposta unívoca e uma resposta coerente para todas estas dificuldades. E, portanto, nós vamos desde profissões intelectuais a profissões artísticas, a profissões reguladas nas ordens, a um sem número de atividades que estarão sob um hipotético chapéu de um estatuto que tem que ser devidamente escalpelizado e trabalhado. E, portanto, quer dizer, já passaram muitos anos desde que, em 1962, os trabalhadores independentes foram referidos pela primeira vez nos documentos de estruturação do nosso sistema de previdência e do nosso sistema de segurança social. E eu creio que nos últimos anos nós tivemos um momento, enquanto sociedade, que foi a pandemia, que evidenciou, destapou, se quisermos, um conjunto muito significativo de falhas que existiam, que continuam a existir e que levaram necessariamente a uma reflexão, e tem que levar a uma reflexão de parte a parte, portanto, do lado do legislador, do lado de quem exerce as atividades, sobre o nosso modelo de regulamentação. Eu não vou estar aqui a dizer o que é que tem vindo a ser feito ou não tem vindo a ser feito, quer dizer, todos conhecem ao longo dos últimos anos a redução dos escalões, a redução da taxa contributiva, a aproximação ao rendimento real, creio que foi algo também importante para quem passa recibos verdes, mas não queria estar a polvilhar isso, mas mais a lançar estas ideias para reflexão. Quando chega a pandemia, eu fiz parte de um grupo que estava, de um grupo no contexto da Assembleia da República, que estava a acompanhar as múltiplas dificuldades e complexidades da aplicação de legislação perante nesta área, perante realidades que todos desconhecíamos e que, enfim, que estávamos todos aflitos com o que se estava a passar enquanto sociedade, e não havia dia em que não surgissem dificuldades, não surgissem complexidades e não surgissem dúvidas para as quais nós não tínhamos resposta. Porquê? Porque o modelo que existe, ou, enfim, que tem vindo a ser, de certa forma, já transformado, mas que continua a ser largamente dominante, é um modelo do profissional liberal que é um modelo profissional liberal puro, à la Paulo Rios de Oliveira. E, portanto, esse modelo é um modelo que já não está compaginável com a crescente, eu vou usar uma expressão que o Orlando Monteiro da Silva usou num artigo que escreveu no Observador, que eu li com muita atenção, com a crescente proletarização de vários eixos de atividades dos profissionais liberais. E, portanto, o que nós assistimos é à necessidade de, em primeiro lugar, quando discutimos um estatuto ou quando discutimos este modelo de relações laborais, é a impossibilidade, de certa forma, de encontrarmos o melhor dos dois mundos, porque eles serão sempre conflituantes de forma determinada. Ou seja, perante um trabalhador das artes cênicas, para ir a um exemplo das artes do espetáculo, que não tem um rendimento fixo, por definição, o seu modelo de segurança social não pode ser um modelo adequado a quem tem um rendimento fixo, porque ele não o tem pura e simplesmente. E, portanto, nós não podemos tentar colocar, como é que é, o Rocio na betesga. E, portanto, não podemos, porque nunca vai funcionar. E, de certa forma,
o que nós precisamos de encontrar é um modelo de proteção mínima para estes trabalhadores, quando digo estes, para todos os trabalhadores que estão nestas funções, eventualmente com um modelo que pode ser de subsidiação pública a partir da segurança social ou outra, mas que dificilmente pode estar adequado àquilo que é o modelo tradicional de segurança social, porque ele está dependente de uma relação laboral hierarquizada, verticalizada, com um determinado horário de trabalho, com um determinado regime de descontos estável, que não existe nos profissionais liberais porque não tem que existir. Mas o que nós assistimos é a uma clivagem, se me permitem dizer isto assim, mas é o que eu sinto e é o que tenho visto, em certas profissões nós estamos a assistir a uma profunda clivagem, sobretudo geracional, entre aquilo que é um conjunto de profissionais que desenvolveram a sua atividade num determinado quadro socioeconómico do nosso país. Um exemplo muito prático, os advogados. Certamente estarão aqui vários, para além do Paulo Rios de Oliveira. O que nós vemos, e certamente já todos tivemos a oportunidade de participar nesse debate e reunir com representantes deste tipo de movimentações dentro dos respectivos setores de atividade, são advogados a pedir a integração do sistema de CEPAS na segurança social, tal como ela pré-existe. E porquê? Porque o que nós vemos são advogados, muitos deles de 20 e poucos anos, depois de fazerem a sua formação, de 30 anos, de 40 anos, que têm um modelo de relação laboral que é em tudo um modelo semelhante ao modelo de relação dependente, sem terem um contrato de trabalho. E, portanto, trabalham um conjunto de horas num escritório de advogados, têm uma hierarquia, têm um conjunto de obrigações associadas a um trabalho de relação dependente, mas esse trabalho não é de relação dependente porque falamos de uma profissão liberal. E porquê é que eu vou para a questão mais, se quiserem, geracional? Porque foi isso que os advogados disseram quando fizeram um referendo interno relativamente à CEPAS, e quando vemos, não há mesa em que não receba na Assembleia da República representantes de jovens advogados a pedir, por favor, deem-nos proteção social. Por favor, eu quero ser mãe e não tenho proteção social. Eu não tenho subsídio de desemprego e eu tenho eu trabalho para um patrão, literal, no sentido mais direto do termo. Isto é válido para os ateliês de arquitetura, isto é válido para muitas outras profissões que estão, de facto, a ser depauperizadas no sentido daquilo que era a sua relação tradicional. E, portanto, nós temos que encontrar em diálogo com as ordens, no caso das profissões reguladas, este tipo de espaço para melhorias e encontrar em associações como a ANPL o caminho para enquadrar os profissionais que queiram encontrar neste espaço, para além das ordens, porque as ordens não têm, o trabalho sindical, não têm o trabalho, se quisermos, têm certas prerrogativas limitadas, todo um trabalho que me parece muito importante para reforçar o papel dos profissionais liberais em Portugal. Nós também estamos na Assembleia da República, eu creio que até a Carla faz parte desse grupo, do grupo de trabalho das ordens profissionais. Esse é um trabalho que está em curso e é um trabalho que é inacabado, ainda está numa fase de audições. O objetivo é mesmo alterar o regime jurídico de criação e organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Existe aqui um debate a nível europeu relativamente a esta matéria e relativamente às limitações de acesso à profissão. É uma matéria que estamos todos por dentro do que está em curso, e é um debate para o qual a ANPL certamente terá também muitos contributos a dar, para além da carta que nos fez chegar relativamente a esta matéria. E, portanto, eu creio que quando falamos do Estatuto, nós temos que encontrar esta diversidade, temos que encontrar a solução para esta diversidade de problemas. Certamente haverá agora uma reflexão em que nós encontremos resposta para estas matérias, senão um estatuto não faz sentido. Quais matérias? As matérias que estão essencialmente nas reivindicações, creio, da ANPL. A questão da equidade fiscal e a questão da harmonização da fiscalidade relativamente às matérias e às profissões. Uma proteção social adequada no desemprego, no subemprego também, mas sobretudo no desemprego. A proteção da parentalidade. A defesa da propriedade intelectual, que muitas vezes está fora do âmbito de intervenção quando falamos especificamente das matérias mais laborais, mas também o são, e, portanto, entre outras matérias sem as quais uma reflexão profunda sobre um estatuto do profissional liberal não terá provimento. Sendo certo que também não podemos fazer, em minha opinião, e é o contributo que deixo, sem uma reflexão mais ampla sobre aquilo que tem vindo a ser a transformação do modelo de trabalho dos próprios profissionais liberais, não por acaso, levando a que haja cada vez mais profissionais liberais, muitos deles associados a profissões que tradicionalmente tinham contratos de trabalho e deixaram de o ter. Muito obrigado.
Eu aproveitava também para abrir a discussão ao público. Não sei se existem algumas questões que queiram ir levantando. Boa tarde. Antes de mais, eu queria só fazer uma declaração. Eu pedi que se identificasse, por favor. O meu nome é Pedro Malheiro, sou psicólogo, sou de Lisboa e sou membro do Volt de Portugal. Portanto, estamos aqui perante parlamentares de partidos políticos e eu queria transmitir fazer este disclaimer. Eu ouvi com muita atenção, há muitos aspectos que concordo. Queria só dizer muito rapidamente, eu acho que as questões relacionadas com o Estatuto dos Profissionais Liberais e com os direitos não se devem discutir. A partir do momento em que há contribuições que são pagas regularmente para a segurança social, em termos de impostos, a partir do momento em que digamos, há igualdade em relação ao pagamento de contribuições, os direitos têm que estar assegurados. Não se pode permitir que um profissional liberal não tenha acesso à reforma nas mesmas condições que um trabalhador por conta de outra. Desde que ele pague as contribuições, ele tem que ter o mesmo direito. Não se pode permitir que um profissional liberal não tenha acesso à licença de parentalidade. Porque ele contribui, se ele contribuir... Agora, o valor do subsídio é que terá que ser calculado em função das contribuições. Agora, nunca pode ser impedido a um profissional liberal que aceda aos direitos que são concedidos a um trabalhador por conta de outra. Pode haver diferenças em relação ao subsídio, mas desde que haja contribuições, isso tem que ser calculado e nós temos muita gente especializada em cálculos atuariais e cálculos matemáticos e sistemas, hoje em dia, que permitem precisamente definir quanto é que ele deve receber de subsídio de desemprego ou subsídio de parentalidade nas condições individuais de cada um. Portanto, aqui é uma questão de direito, não é uma questão de viabilidade, nem é uma questão quantitativa, é uma questão de direito. Um trabalhador que tem contribuições e que existe neste país, à luz da Constituição, deve ser tratado da mesma maneira. Portanto, é aquilo que é a minha opinião. Eu peço desculpa, não é uma questão, é uma declaração. Muito obrigado. Muito obrigado. Por favor. Sim, já está. O meu nome é Cátia Oliveira, eu sou responsável pela Cellpoint, é uma empresa de consultoria e recrutamento. Tinha duas questões para fazer aqui. Primeiro, enquanto profissional liberal, muitas das vezes o crescimento da empresa está em causa por causa da carga fiscal. E queria saber até que ponto é que isto vai ser pensado, reestruturado, para poder ajudar as empresas. E em segundo, nós fazemos recrutamento, precisamente, portanto, eu todos os dias falo com dezenas de pessoas, dezenas de profissionais liberais, ou de pessoas que gostariam de ser, mas como querem ser mães, têm filhos e muitas outras situações, não podem arriscar as faltas de apoio e o facto de não poderem ser não contratados por conta de outrem, assistimos a uma perda de talento constante. Há muitas pessoas que queriam, por exemplo, no mercado imobiliário, arriscar, porque efetivamente têm competências para isso, não o fazem por causa dessa falta de apoio. Como é que este estatuto vai conseguir ajudar a que não se perca este talento todo? Uma terceira questão, por favor. Boa tarde, chamo-me Henrique Palma Nogueira. Antes de mais e acima de tudo sou responsável por mim próprio, é a minha grande responsabilidade e já basta. Advogado há mais de 40 anos, para além de advogado fui professor universitário até aos 50, aos 50 estava programado deixar de ser, tive ligações à Comissão Europeia até aos 50 anos estava programado deixar de ser, e estava programado também na minha vida, a partir dos 50 anos, ser só advogado, não ser mais nada, e exercer a advocacia em profissão liberal, numa perspectiva e num modelo não coincidente, mas próximo daquele que aqui foi exposto pelo Dr. Rios de Oliveira. Assumindo todos os encargos, com gosto e risco, que deve assumir um escritório de advogados devidamente estruturado, incluindo tendo feito ou começado a fazer a transição digital numa altura em que não se falava disso, há talvez 10 ou 15 anos atrás. E tendo uma estrutura que eu suporto integralmente e sozinho, com gosto,
para poder ter as infraestruturas mais que suficientes para exercer a profissão. Não era isto que eu queria dizer, isto é só uma introdução. Queria falar acerca de um tema que, pelos vistos, vai crescendo, que é o tema da Caixa de Previdência. A esse propósito, ainda hoje ouvi aqui há pouco tempo um amigo meu, e, para além do meu amigo, filho de um grande amigo e de um grande advogado do Porto, que era o Dr. Otávio Brunhosa, com quem eu lidei várias vezes, em várias circunstâncias. Começou por ser no tribunal e acabou, invariavelmente, à mesa do restaurante ao fim de semana, na Foz, no Molho. E a propósito daquilo que aqui foi dito, e que é dito sempre e muitas vezes recorrentemente, é o seguinte, é que a Caixa de Previdência, isto em nome da Caixa de Previdência, a Caixa de Previdência dos advogados funciona com base num sistema que é um sistema convencional. Ou seja, os advogados, tal como eu fiz durante toda a minha vida, descontam para a Caixa de Previdência não em função do rendimento efetivo que oferem, mas em função de um rendimento que eles próprios escolhem com base em escalões. É este o modelo. E de acordo com este modelo, há advogados que têm, eu quero repor isto, faço essa questão em defesa da Caixa, há advogados que oferem, em função dos descontos que fizeram, pensões de reforma de 6 mil euros por mês, como há outros advogados que oferem de pensões de reforma 300. Mas a causa da diferença está na responsabilidade e no critério de escolha de cada um dos advogados no que diz respeito ao escalão em que, ao longo da sua vida, foi pretendendo inserir-se. Ia-lhe pedir a questão, por favor. Não era a questão, era o esclarecimento. Está feito. Muito obrigado. Se quiserem responder, por favor. Só confirmar se está... Agora não está ligado? Está ligado, perfeito. Eu, entretanto, houve uma nota inicial que eu queria ter feito e, curiosamente, me lembrei que não tinha feito, porque o colega Tiago disse um dito de Lisboa, entre Rossio e a Rua da Beteja, tem especial graça, mas queria dizer que tem especial interesse, dizer que a escolha do Porto foi obviamente uma escolha extraordinária, uma cidade de muita tradição liberal e de empreendedorismo, e é especialmente pertinente. Em relação às perguntas concretas da carga fiscal e do contributo do Estatuto para o tema da proteção, eu da carga fiscal serei certamente insuspeita e provavelmente não completamente consensual entre nós três, que obviamente a carga fiscal já é ao nível do esbulho, agrava quando nós... deveria ser indiscutível, porque os factos estão amplamente comprovados, que estamos em níveis recordes de carga fiscal. Quando associamos o conceito de esforço fiscal, portanto, associando à capacidade aquisitiva e comparando com outros países, ainda degradamos mais a situação. E já aqui foi falado também noutros painéis, quando ainda por cima nem sequer há uma recompensa do ponto de vista dos serviços públicos com qualidade. É preciso, claramente, baixar e simplificar a carga fiscal, portanto, não passa só por baixa, passa também no caso de simplificação, e trabalhando, como mencionou, na área de recrutamento, isto é algo que, tal como há concorrência por capital, concorrência por investimento direto estrangeiro, há uma elevada concorrência por capital humano. E, portanto, toda a componente da carga fiscal, neste momento, é indutor de uma maior imigração, de menor retenção, de impeditivo de regresso, e, portanto, isto está numa fase... Obviamente, sou defensora de uma significativa baixa. Em relação ao Estatuto, poder avançar com o tema de uma maior proteção que é necessário, nomeadamente, em relação ao direito à parentalidade, mas também à doença, eu creio que é independente do Estatuto. O que não é independente e o que urge é uma reforma da Segurança Social. A reforma da Segurança Social é absolutamente essencial. E eu acho que, por acaso, nós até estamos num momento
que poderia ser especialmente interessante para fazer um passo importante de uma passagem para um regime de capitalização e para dar uma proteção aos profissionais liberais, aproveitando o momento da CEPAS, justamente. Porquê? Porque já foi aqui falado da questão da integração ou liberdade de escolha. Ambas têm problemas. O componente da integração, simplesmente da CEPAS na Segurança Social, tem temas em relação aos direitos adquiridos, o ponto de vista da liberdade de escolha, que ganhou em referendo, tem problemas claros do ponto de vista da não sustentabilidade da CEPAS, não é uma solução viável do ponto de vista financeiro, mas em contrapartida, e há uma comissão, relembro isto, há uma comissão atualmente em estudo sobre a sustentabilidade da Segurança Social, por sinal foi agora adiado o prazo de entrega do livro verde e com recomendações sobre o financiamento e a alteração do sistema de segurança social. E eu já tenho referido e tenho defendido isto, poderia ser um momento extraordinário de aproveitar com a CEPAS, de haver não uma integração simplesmente como está dentro do sistema da Segurança Social, mas para experimentar os tais pilares facultativos e adaptáveis à realidade dos profissionais liberais, portanto, nomeadamente, seja com pacotes, seja com vários escalões variáveis, poderia ser aqui uma oportunidade absolutamente única para não fazer uma reforma que eu entendo que seja difícil e que não há muita vontade, mas que não é fácil de fazer uma reforma da Segurança Social, mas pelo menos resolveria problemas atuais ao nível da CEPAS, daria resposta aos profissionais liberais e poderia permitir a Portugal introduzir o tal fator de capitalização. Em relação ao preconceito, gostava de dar ainda uma nota, porque o Paulo estava a falar que os profissionais liberais quase se acantonaram um bocado no tema do preconceito, não é? Mas há claramente, eu diria quase como um preconceito estrutural do ponto de vista do legislador e das políticas públicas em relação ao profissional liberal. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos só assim, mas muito mais poderiam ocorrer. Com a pandemia, muitas apresentações, muitos dados, muitos comentários sobre, depois da pandemia, houve muitos profissionais liberais que passaram a contribuir para a segurança social. Isto com um espectro de estavam a fugir, não lhes interessava e agora é que viram que precisavam. Quando esta equação nunca vem a segunda parte de qual é que é o incentivo e qual é que é a contrapartida de um contributo para a segurança social, porque a desproteção é efetiva. Também nunca é feita o discurso e a abordagem que muitas vezes há níveis de proteção que não são estudados e não são implementados porque se tem medo de um risco de fraude. Mas se nós tivermos sempre medo com risco de fraude, quer dizer, é desenvolver mecanismos antifraude, não é pura e simplesmente deixar de proteger quem precisa. E um exemplo muito recente, que nomeadamente vamos discutir em plenário esta semana, que uma medida que inicialmente é boa, perfeitamente, sinto a dizer que há uma medida do Governo que foi positiva, anotem isto, que é a propósito do trabalhadores estudantes, em que poderia haver um patamar nos quais ficariam, até ao limite, dos quais ficariam isentos de perder apoios sociais. Ou seja, imaginem, pronto, muito bem. Mas, então, já vamos aqui ver se conseguimos uma plataforma de entendimento para a aprovação de uma proposta de alteração que é não preconizava apenas fosse para trabalhadores por conta de outrem. Ou seja, se um jovem está na universidade e quer aproveitar no verão, dar uns concertos, ou ir vender bolas de Berlim para a praia, ou estabelecer a sua atividade, estava fora deste enquadramento. Porquê? Voltamos ao tal vício de, por um lado, emparelhar tudo com o trabalhador por conta de outrem, mas eu acho que não é só isto. Não há mesmo uma lembrança que os profissionais liberais são algo diferente e que temos que dar respostas. E isso não está a existir. Termina a dizer que cada vez mais a tendência para esta necessidade de respostas vai ser maior. Houve uma pergunta no outro painel respeitando pessoas que foram empurradas para a necessidade de serem profissionais liberais, mas mais do que isso, há muitas profissões que são, pela sua natureza, tendencialmente profissionais liberais, mas há outro elemento que nós também não podemos esquecer, que é, também pode ser um estilo de vida. E cada vez mais as novas gerações optam por um estilo de vida mais independente e mais por si próprio, mais flexível, associado a ser profissional liberal. Obrigada. Bem, nós fizemos uma primeira ronda fofinha, mas agora é a altura de começar aqui a marcar algum espaço, senão isto fica muito morno.
como deve imaginar, talvez tenha sido a providência que me colocou aqui ao meio deste debate. E colocou-me aqui ao meio deste debate porque nem eu tenho nojo, distanciamento e urticária em relação ao Estado, essa coisa horrível, como também não acho que o Estado tem que ser meu pai e minha mãe e levar-me pela mão para todos os lados. É uma coisa conceptual. E, portanto, acho é que o Estado tem áreas de soberania que são deles e tem áreas de atuação onde ele pode estar em momentos limite e, principalmente, tem que garantir paridade, tem que garantir igualdade, tem que garantir igualdade de oportunidades. Dito isto, mas a questão é uma questão ideológica? Muito. Muito. Quando se diz hoje em dia que as ideologias perderam-se, eu não concordo com isso. A ideologia está lá e a ideologia marca o preconceito, marca o princípio. Eu discordo, concordando, mas discordando da minha colega, pelo seguinte motivo. O Estado não se esqueceu dos profissionais liberais, o Estado não se esqueceu do apoio a eles, o Estado não quer apoiar. O poder é socialista e conceptualmente está lá para outros. E estes não precisam. E se precisarem, que resolvam o problema deles. Nós estamos aqui para outro eleitorado. Ia dizer outro mercado, mas outro eleitorado. Mas deixem-me dizer isto, também a sério. Não há um esquecimento, há uma opção ideológica. Não são estes para quem nós temos que legislar. E, portanto, o que é que aconteceu durante muito tempo? É que nós achamos isso bem. Também não nos querem, não participamos. Sem perceber que não nos querem, mas para participar temos de participar mesmo, nem que seja pela via do pagamento dos impostos. E, portanto, eu acho que, primeiro, a questão também é ideológica e ela tem que ser alterada, colocada em cima da mesa argumentos de justiça, de paridade e de razoabilidade que as pessoas também terão que perceber, porque a ideologia também não é radical, pelo menos entendo que não será assim, e será sensível. Até recordando uma coisa, se me permitem, com base na minha experiência pessoal. Está a acontecer um fenómeno muito interessante no Parlamento, muito interessante, cada vez mais, que é as pessoas descobriram em Portugal que aquele sítio de que nós adoramos dizer mal é um sítio onde se tomam decisões que são importantes para a nossa vida. Aliás, são todos péssimos, menos aquele que é meu amigo. É sempre assim. São todos... É que não é. Mas aquele não é meu amigo, é o único sério. Aliás, como sabem, só há dois tipos de políticos em Portugal. Os que nós já apanhamos e os que nós ainda não apanhamos. Mas é com esse preconceito que nós também vivemos. Mas dito isto, no Parlamento, as entidades, associações, sindicatos e grupos de pressão perceberam que aquele local é o local onde se criam leis com impacto na vida das pessoas. E hoje em dia o Parlamento, e isto é sinónimo de democracia madura, cada vez é mais visitado por esse tipo de associações. E, no meu caso, são muito bem-vindas. Tragam informação, tragam as vossas causas, tragam explicações, tragam estudos. Quanto mais informado eu estiver, melhor será a minha decisão. E, portanto, sim, o Parlamento é cada vez mais sensível à voz que vem da sociedade civil. O problema é que convém que não venha só uma voz. Que é a voz dos sindicatos, ou a voz dos patrões, ou a voz do que seja. Portanto, o apelo também é que, sim, nós temos de envolver, ir lá aos centros de decisão, levar aquilo que são as nossas preocupações. Aquilo que a Carla disse há pouco, deixou-me a pensar, nunca tinha pensado nisso. Eu tenho que fazer aqui uma confissão, ninguém me leva mal aqueles que não pensarem como eu, porque é mesmo um preconceito meu, mas eu recordo ser jovem, adolescente, e eu queria muito... Eu queria ser advogado e queria tirar a licenciatura na Católica. Não me perguntem porquê, manias. E queria muito. E a vida, graças a Deus e a mais alguém, a vida possibilitou-me isso e, portanto, eu pude fazer isso. Mas quando me diz, eu nunca tinha pensado nisso, que eu até quero ser, mas medindo prós e contras, e eu não posso ser profissional liberal, isto é horrível. Não é eu faço a minha opção. Não, eu não faço a minha opção, porque a vida encostou-me na parede. E aquele caminho é um caminho, não é sem rede, aquele é um caminho perigosíssimo. E eu quero ser mãe e, portanto, não vai dar. Acho isso inacreditável e, portanto, mais reforça a necessidade de fazer esta luta, que é uma luta que começa logo mais dificultada. Quem se lembrou de criar a sede no Porto, percebeu logo que vamos fazer isto à moda difícil. Com a sede no Porto, já sabemos que é mais difícil, porque a voz com o vento não chega lá, mas também se fosse fácil, quem é que queria meter-se nisto? Por último, também, e um bocadinho em jeito, meia culpa, se é que é permitido, eu acho que as ordens profissionais, desse ponto de vista, muitas delas não prestaram um contributo extraordinário à nossa causa.
porque alimentaram e ajudaram a alimentar o preconceito que as ordens são formas de impedir o acesso à profissão e aquilo é uma casta que não deixa entrar ninguém. Algumas ordens, não digo todas, até porque eu não conheço em profundidade o assunto e seria injusto, mas deixaram alimentar isto. O papel das ordens, essencial e que agora está em causa, do ponto de vista de deontologia, do ponto de vista disciplinar, foram logo mexer naquilo que para mim é a nobreza da coisa. Para que é que vão lá meter gente como se nós não soubéssemos fazer isso? Essa devia ser a grande causa. Quando para fora também se transpira que é muita formação, e muito pagamento, e muita taxa, e muito impedimento, nós também, eu digo nós, eu não, mas pronto, deixamos alimentar um bocadinho essa coisa de que as ordens estão a ser momentos de impedir as pessoas acesso à sua profissão, o que alimenta depois as teses daqueles que querem mudar isto tudo para pior. Bom, não houve propriamente muitas questões, foi mais um conjunto de reflexões, mas ouvi aqui com muita atenção a intervenção do centro, o Paulo Rios de Oliveira, que está num partido que tem dias relativamente a essa matéria, mas não é verdade, eu percebo a caricatura, mas não é verdade, porque entramos agora nesta segunda ronda de forma mais quentinha, isto também tem piada assim, não é verdade aquilo que foi dito, ou seja, não é verdade nem pela prática, nem pelo posicionamento, não é uma questão de como é que referiste, de mercados eleitorais, aquilo que está a acontecer e aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos têm sido medidas que têm vindo a melhorar inequivocamente a proteção dos trabalhadores independentes, isso é um dado inequívoco. Vamos às medidas de acompanhamento durante o período mais crítico da pandemia, em que muitas destas situações foram destapadas, podemos ir ao apoio aos sócios-gerentes, podemos ir ao fim das declarações trimestrais, podemos ir à redução das contribuições, podemos ir ao aumento da proteção social, podemos ir a muitas medidas que têm vindo a ser feitas e têm vindo a ser discutidas. Olha, por exemplo, no âmbito da agenda do trabalho digno, uma medida para proteger trabalhadores independentes, que na prática são falsos trabalhadores independentes, muitos deles, outros não, por exemplo, os trabalhadores das plataformas digitais. De facto, tudo é ideologia e aí está uma forma de abordar ideologicamente a questão. E, portanto, dentro da multiplicidade dos trabalhadores independentes, temos tudo isto e temos que dar resposta multidimensional, multifatorial, se quisermos, a estas complexidades que muitas vezes acompanham a própria evolução, como é natural que assim seja, da sociedade. Nós não podíamos estar a discutir, por exemplo, proteção para trabalhadores das plataformas digitais ou para quem tem um emprego tradicional, digamos assim, durante o dia e à noite vai fazer 3 ou 4 horas numa plataforma, porque há 10 anos isso não existia e, portanto, quer dizer, não tem a ver com a inação, com a inoperância, tem a ver com a capacidade de irmos adaptando o edifício legislativo a essas realidades. Parece-me também que a questão das ordens, que não foi, eu pensei que ia ser bastante mais discutida, ou pelo menos mais aprofundada, e eu creio que esta discussão que está na Assembleia da República sobre as ordens é uma matéria sobre a qual nós temos que olhar com muita atenção. De facto, eu estou, de certa forma, de acordo com o que já foi dito. Não quero ser injusto, mas, em geral, muitas ordens não têm vindo a dar um bom contributo, na minha opinião, enfim, comprometo-me apenas a mim, à defesa do seu próprio interesse e do interesse dos seus próprios profissionais e têm vindo, muitas delas, a criar sucessivas barreiras à entrada na profissão e a cristalizar aquilo que são, podemos designar como direitos adquiridos de quem já lá está, podemos encontrar outra expressão, mas não deixa de o ser, e nós temos que encontrar mecanismos de abertura destas profissões, atendendo ao contexto que temos, ao espaço europeu em que nos encontramos e a questões até de equidade geracional. Relativamente à matéria da CEPASP, foi uma reflexão que foi feita. Eu não sou advogado, portanto não tenho sequer não estou nem contra nem a favor. A questão da CEPAS acho que é simplesmente um bom exemplo da discussão relativamente a matérias novas que a discussão sobre os profissionais liberais e sobre as horas de uma forma geral nos convoca. E temos recebido na Assembleia da República sucessivas petições e sucessivas manifestações de interesse relativamente a esta matéria, de um lado e do outro, se quisermos pôr as coisas assim, e o que está neste momento em curso é
uma auditoria relativamente à SEPAS e um estudo sobre a possível integração na segurança social, que tem muitas complexidades, enfim, essa própria integração. Agora, aquilo que a Carla referiu também tem a ver com a alteração da nossa sociedade. Não é por acaso que muitas destas profissões liberais estão, enfim, com um atraso significativo relativamente aos atrasos na proteção da parentalidade, porque eram profissões onde as mulheres praticamente não existiram durante décadas. E isso levou a que não fosse sequer uma reflexão que muitas destas profissões fossem fazendo nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, de criação de muitos destes mecanismos de proteção. No caso da SEPAS, eu creio que é um bom exemplo, dizia, por uma razão simples, porque nós temos, independentemente das questões de escalões, nós temos a obrigação de um desconto mínimo, nós, os advogados têm, de um desconto mínimo de quase 300 euros, se a memória não me falha, de 200 e muitos euros, independentemente do rendimento efetivamente oferido, o que faz com que existam neste momento dívidas significativas à SEPAS por parte de muitos advogados e para além para além de uma reflexão, se quisermos, mais ampla sobre a justiça ou injustiça, de se obrigar alguém para o exercício de uma profissão a estar integrado num sistema que cobra um determinado montante, que tem déficits grandes do ponto de vista de proteção, como é evidente, porque precisamente por não ser uma profissão dependente e que tem estes desequilíbrios que hoje em dia vemos. Relativamente à segurança social, eu creio que seria todo um outro painel, acho muito interessante, e seria interessante fazermos uma reflexão sobre isto. Nós vamos ter previsivelmente um estudo sobre a diversificação das fontes da segurança social a ser apresentado em janeiro de 2024. Fala-se muito sobre as matérias da segurança social e sobre alguns medos relativamente à segurança social. A segurança social tem vindo a aumentar de forma significativa a sua sustentabilidade. O FEFS, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, tem vindo a prolongar por décadas aquilo que são déficits previstos e projetados no sistema. E não há nenhum sistema de segurança social, o português ou qualquer outro, que se mantenha sem um mercado de trabalho dinâmico. Isso é a maior reforma que podemos fazer quando falamos da segurança social, é manter um mercado de trabalho dinâmico e com níveis de desemprego baixos e níveis de proteção e de cobertura relativamente elevados. Dizer que já existe, já agora, porque é muitas vezes falado e aqui também foi, já existe um sistema de capitalização pública para a segurança social individual. Simplesmente muitas pessoas têm a dificuldade de crescer um desconto complementar no sistema, no regime de capitalização pública. Qualquer um pode abrir uma conta individual na Segurança Social e fazer descontos em função dos seus interesses relativamente à projeção e à perspectiva de uma reforma futura. A dificuldade muitas vezes é ter rendimento para o fazer ou confiança, mas relativamente à matéria da confiança, o que eu tenho visto é, ao longo dos últimos anos e nas últimas décadas, como sabemos, são fundos privados de pensões a estourarem e, quando isso acontece, é a Segurança Social Pública que vai em sua defesa. Portanto, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui. Eu gostei muito desta troca de ideias. Fica o desafio para um painel sobre a segurança social e, da minha parte, sempre aberto para ouvir as reflexões, as questões, as reivindicações dos profissionais e, em especial, por parte do Orlando e da sua equipa. Muito obrigado a todos. Eu peço desculpa, não íamos terminar já, creio que há ali algumas perguntas que está... Não, está a ficar quentinho, está a ficar quentinho. Está a ficar quentinho, portanto agora vamos nos aguentar. Eu estava aqui a ver o programa para ver se ainda tínhamos tempo e por isso é que vi que tínhamos aqui uma margem e não queria deixar de fazer perguntas. O meu nome é João Ascenso, sou membro da Associação Nacional dos Profissionais Liberais. Aqui a razão o estatuto é apresentado pela Associação aqui como uma medida central que, obviamente, tem um caminho para percorrer da diversidade que vocês próprios identificaram, mas que tem a bondade de alertar para várias dimensões. Primeiro, a dignificação da profissão, e a sua valorização, a sua diferenciação e conseguirmos identificar essas especificidades, mas tem também uma outra dimensão que não foi ainda abordada, que é a da representatividade, da sindicalização, que estava também em aberto no painel anterior. E eu queria ouvir-vos também falar sobre essas questões. E sobre a representatividade, eu sei que me vão dizer que estão sempre abertos para nos receber.
de facto estão, porque graças também ao trabalho do nosso Presidente já tivemos a oportunidade de ser ouvidos por vários membros do Governo, por todos os grupos, praticamente todos os grupos parlamentares, pelo Conselho de Concertação Social e tudo mais. Isso é o resultado do trabalho associativo que a ANPL tem desenvolvido. A minha questão, quando eu falo em representatividade, é: temos ou nós não direito a estar à mesa? Temos ou nós não direito a ter, por lei, a capacidade de participar e de ser ouvidos nesses debates? E quer seja pela via sindical, que enfim a própria lei parece limitar essa possibilidade, mas será por essa via ou será por entrarmos para o Conselho de Concertação Social e podermos dessa forma ter uma intervenção institucionalizada. E gostava de ouvir a vossa reflexão sobre isso. Se tiverem tempo, gostava também de ouvir o que é que vocês, enquanto partido político, teriam a dizer ao vosso eleitorado de profissionais liberais de porque é que vocês dariam resposta melhor que outros partidos às nossas inquietações. Mas isto é mais para provocar... Obrigado, João. Creio que é mais uma questão. Boa tarde, eu sou um consultor empresarial sénior, portanto que me classifico como profissional liberal. Queria fazer uma observação ao Sr. Deputado do PSD, que disse com muito boa vontade que a Assembleia da República é a casa onde os senhores estão sempre prontos a receber-nos. A receber-nos talvez, mas a ouvirmos e a tomar decisões em consequência, não. Por isso é que há tantos movimentos cívicos a eclodirem por todo o país, reivindicando o diálogo e reivindicando ser ouvidos. Portanto, os senhores têm de criar mecanismos de audição, mas que tenham consequências, que a gente não fique aqui divididos em centenas de movimentos cívicos, cada um a lutar pela sua causa e alguns até a pretenderem ser partido político, a ver se conseguem ter voz. Talvez um dia que haja círculos uninominais e os senhores deputados estejam mais próximos dos cidadãos e se sintam mesmo deputados do Círculo do Porto ou do Círculo de Aveiro, talvez o diálogo entre os cidadãos e a Assembleia da República possa ser mais profícuo. Ao Sr. Barbosa Ribeiro, que de alguma maneira trouxe este debate e esta instituição que estamos hoje a fundar praticamente para uma certa analogia com o funcionamento das ordens profissionais, eu quero deixar claro, e eu estou convencido que o senhor tem consciência disso, de que esta associação tem uma característica única, é que é completamente transversal às ordens que existem e às que não existem. Nós, aí sim, cobrimos profissões que ainda não existem, nem existirão talvez institucionalizadas, mas nós existimos e estamos na rua numa atitude pioneira, sendo portadores muitas vezes até de novas tecnologias, de novas técnicas de gestão e de novas realidades, junto de um tecido empresarial pequeno, minúsculo, sem formação académica suficiente às vezes, para entender os próprios consultores que nós somos. Essa é a primeira dificuldade. Por isso lutaremos, enquanto instituição transversal, pela nossa própria afirmação perante a cidadania em geral, perante os empresários em particular e perante os poderes públicos em particular também. E por isso é importante que levem daqui a mensagem de que hoje se está constituindo, por vontade de algumas pessoas e por necessidade de muitas mais, um fórum de profissionais liberais, de cultura transversal, portadores de valores e de competências que podem ser altamente inovadoras numa economia empresarial antiquada, minúscula, constituída por pequenas e médias empresas, que o Governo não estimulou ainda da aplicação do programa do PRR a que se fundam e cresçam mais. Nós andamos nisso. Em consequência, esta é a minha mensagem. Questão, por favor. Sim, termino já. Muito obrigado pela vossa atenção e o resto fica para depois. Quer começar por aí e damos a volta ao contrário? Sim, foram novamente, sobretudo agora, mais uma reflexão sobre outra matéria, em termos de representação. Se bem percebi a questão,
O que nós temos tido, e enfim, enquanto legisladores, tem havido abertura para o reforço da Comissão Permanente da Concertação Social. Esse reforço, enfim, implica um conjunto de critérios, implica um conjunto de evidências dessa própria representatividade. Não é um processo simples, esse processo deve ser trabalhado em articulação com o SES, naturalmente, e não especificamente, ou só, com os partidos, embora obrigatoriamente passe pela Assembleia da República, e é um processo que, da experiência que tenho tido de um alargamento entre 2015 e 2019, encontra muitas vezes resistências, não propriamente por parte dos partidos, de forma alguma, acho eu, ou por parte de quem legisla, mas sobretudo por parte de outros atores que já estão muitas vezes nesses fóruns, não especificamente na CPCS, embora também, e que, naturalmente, quanto mais alargamento da representatividade, eventualmente menos capacidade cada um terá no seu contexto atual para lidar com essa crescente concorrência e novas dinâmicas de trabalho, novas dinâmicas laborais, que muitas vezes não estão sequer representadas nesses fóruns, quer dizer, isso é por demais evidente. Relativamente à dimensão mais sindical, também se percebia a questão no termo que usou. A grande dificuldade é uma vez mais aquela que falávamos há pouco a propósito da segurança social ou outras. É que a defesa, enfim, de certos interesses ou de certos posicionamentos relativamente a essa matéria pressupõe no próprio modelo de organização um modelo de vinculação laboral que, por definição, as próprias profissões liberais não terão. E, portanto, eu creio que o termo, no caso de um profissional liberal, a defesa dos seus interesses ou a defesa do seu espaço, a defesa daquelas que são medidas que sejam favoráveis no âmbito daquilo que temos vindo também aqui a discutir, devem estar muito para além daquilo que é um modelo clássico de relação laboral e de diálogo sindical, para usar a sua expressão, e, portanto, eu creio que aqui a ANPL tem um grande trabalho a fazer no reforço dessa representatividade e acho que fóruns como este, o diálogo que tem vindo a estabelecer, a projeção pública que têm tido, são a pedra de toque desse reforço e, naturalmente, depois do seu número de sócios, do seu número de alargamento e da sua capacidade de ter voz na opinião pública. É assim que a representatividade se constrói. Bem, eu estava a ouvir-vos e a pensar quem é que te mandou pôr para aqui a aquecer o debate. Estava a correr tão bem, agora já animou demais. Mas eu aceito o desafio, até porque quem não aguenta o calor do forno não deve ir para cozinheiro. E, portanto, em relação ao meu colega João Ascenso, isso não acho eu. Sim. Bem, eu gostei imenso de ouvir a sua intervenção há pouco, porque colocou coisas em cima da mesa que eu nunca tinha pensado, relativamente ao conjunto de alterações que podia fazer, que me deixou um pouco a pensar naquela questão de começar a segmentar. Vamos tentar esta, aquela. Há um dia em que são tantas que já não é exceção, é regra. Se calhar a teoria dos pequenos passos podia fazer sentido. Agora, do ponto de vista de intervenção, eu acho que há várias, conceptualmente ou na prática. A primeira, o que está a ser feito e bem feito, ao nível institucional, com as entidades certas. A segunda, sindicato ou sem sindicato, eu gostaria muito, a palavra sindicato tem várias conotações, nem sempre são boas, nem sempre são más, não sei se seria esse o melhor caminho. A terceira era algo que hoje foi debatido, e só esse debate hoje de manhã já valeu o dia todo, com o devido respeito, que é a possibilidade, a necessidade de se fazer ouvir ao nível da concertação social, que é o órgão máximo que discute estes temas em Portugal. Mas depois ainda há outra, e para isso o desafio que eu lanço até aos meus colegas. No Parlamento, para além daquilo que são as iniciativas voluntariosas das instituições, por obrigação de ofício ou para defender uma causa, muitas vezes são coisas não organizadas. Há uma causa, as pessoas juntam-se, criam um movimento e vão ao Parlamento e são recebidas normalmente por toda a gente. Mas na construção do processo legislativo, há um conjunto que as várias comissões são obrigadas a cumprir de audições obrigatórias. Essas têm que fazer. E há um conjunto de audições não obrigatórias, que muitas vezes são habituais. Eu acho que há um caminho a fazer. E especialmente nas comissões onde terão mais participação. Não sei se será do trabalho, será eu estou na economia, que é
exercer aqui alguma pedagogia no sentido de passar a ser, em vez de estar eu interessado pelo tema e fazer voluntariamente um contributo, passar a ser auscultado formalmente, o que só credibiliza a intervenção, no âmbito da construção do processo legislativo. Eu acho que isto era também, do ponto de vista da vossa intervenção, uma possibilidade interessante. Em relação àquilo que me disse, eu peço desculpa não ter ouvido o nome, mas de todos os modos é alguém interessado, é um profissional liberal e que me lançou aqui uma provocação que faz todo sentido. Eu tenho aqui, em relação a isso, como perceberão, duas abordagens. A primeira abordagem é isso. Nós não podemos, deixa-me dizer assim com muita franqueza, foi para isso que eu vim, nós não podemos dizer que aqueles são os nossos representantes e votamos neles com base em programas e depois não são nada representantes, eu tenho que ir lá explicar que ele não percebe nada daquilo, eu não me sinto representado. Temos que encontrar aqui, eu gosto muito da ideia dos círculos uninominais, vou-lhe já dizer, eu adoraria sentir-me votado e legitimado pelo meu povo, pela minha terra, pelo Porto. Gostaria muito mais do que estar em lista, vou-lhe já dizer. Ou não tens qualidade, as tuas ideias não são boas. Eu gostaria muito disso, portanto, também não, essa ideia em si mesmo, não de forma absoluta, mas parece uma ideia interessante do ponto de vista do futuro. Mas também dizer, com a mesma franqueza, que nunca foi tão fácil como hoje participar no processo legislativo. Nunca foi tão fácil como hoje aceder à Assembleia e aceder aos vários agentes políticos. Há uma coisa no Parlamento chamada Parlamento de Jovens, que foi criada há muito tempo e que leva os deputados às escolas a falar sobre o Parlamento, o que é que ele faz, e tem um tema anual. Normalmente isso é feito, com o devido respeito, por deputados mais jovens em mandato. Eu continuo a fazer, embora esteja lá há 12 anos, porque eu adoro fazer aquilo e eu acho que o Parlamento devia ir para a rua todos os dias, para desacralizar algumas coisas e principalmente fazer aquilo que eu já prometi 1000 vezes que ia fazer, ainda não fiz, que é explicar as 10 grandes mentiras que se dizem sobre o Parlamento. Mas eu digo muitas vezes aos alunos o seguinte: vocês desculpem, vocês não têm desculpa. Vocês estão a analisar um debate. Alguém diz uma coisa que não tem sentido, não é verdade, vocês não aceitam. É só abrir o site, ir ao nome dele, está lá o e-mail, mandar-lhe um e-mail. Se tiverem um bocadinho de sorte, vão vê-lo abrir o e-mail. A comunicação é na hora. Além disso, hoje em dia, as petições online, é fácil alavancar muito apoio, porque é fácil aderir a uma petição dessas. Ou seja, eu acho que nunca foi tão fácil aceder com opiniões da sociedade civil à Assembleia. Se depois elas lá são mais aceitas ou menos aceites, se acaba numa discussão ideológica que não é aquilo que a causa queria, isso aí eu sei discutir. Agora, que há dificuldade de acesso aos deputados, que há dificuldade de acesso à Assembleia, eu confesso que é uma crítica que eu tenho uma dificuldade em aceitar, embora estou cá para ouvir todas. Muito obrigado. Obrigada. Muito sucintamente, a mais fácil sobre a representação, claramente favorável, é extraordinariamente importante. Nós já falámos, os números, dependendo dos critérios, vão variando entre 700 mil a 1 milhão de profissionais liberais. É óbvio que tem que ter voz. E mais, tem realidades específicas que não estão a ser atendidas. Hoje já se falou da pertinência de estarem no Conselho Económico e Social. Vamos ver, esperemos efetivamente que se materialize, mas sim, tem que estar, não é apenas dar opinião, é sentarem-se à mesa das negociações. A concertação social é algo extraordinariamente importante e que deve ser extraordinariamente valorizado, e o papel dos profissionais liberais tem que ter mais espaço, de uma forma muito clara. Em relação à segurança social, e nisto não podia não vir alguns bispapões, não é? Vimos aqui alguns do Paulo em relação à questão do Estado Social, ou então o papel do papel dos liberais, ou então no Tiago sobre o Fundo de Pensões. É assim, nós podemos dar as voltas que quisermos em relação à segurança social. Nós muitas vezes, reparem na tristeza que é, nós estamos a discutir em quantos anos é que estamos a protelar a suposta falência da segurança social. Ficamos contentes, não é 10, é 20. Uma brigadinha, que bela discussão que nós devemos ter. Se nós vamos ver o valor das pensões e das novas pensões, é muito baixo. A pessoa que hoje tenha 40 anos, o nível de reforma, se continuarmos como estamos, receberá 40%, 50% do último salário que oferir. Isto é a realidade da segurança social.
E mais, nós passámos metade do dia a explicar como não ofere, como não dá, não confere proteção aos profissionais liberais, nem a tal sustentabilidade financeira a prazo. Se isto é estar bem, ou se isto não precisa de paliativos, isto precisa de uma reforma, ponto final. Isto não vai lá de outra forma, nomeadamente para dar resposta aos profissionais liberais. E nós estamos aqui, em relação à resposta aos profissionais liberais, nós estamos aqui numa bolha, não é? Nós estamos aqui numa bolha em que há uma cultura de inovação, de capacidade de assunção de risco, de criatividade, de vontade que as coisas sejam mais rápidas e mais flexíveis, mas agora vamos sair desta bolha, da qual eu muito aprecio, e vamos à realidade do plenário, das políticas. E o que é que nós temos? Nós temos um discurso e uma prática política que confunde precariedade com flexibilidade e rigidez e mistura isto tudo. E quanto que não é. Os profissionais liberais são os primeiros a dizer que flexibilidade não tem de ser significado, não tem de ser igual a precariedade. Nós sabemos que liberalizar não é desregular, mas estes termos são aqueles que vigoram na política e são aqueles que vigoram no discurso público. E, portanto, nós não estamos, infelizmente, na minha opinião, a ir para melhor. Temos, sim, mais vozes capazes para fazer esta mudança política, esta mudança cultural, que também é preciso, porque as leis vêm muitas vezes em reação, não é? Nós hoje estamos num mundo dinâmico, num mundo de inteligência artificial que ainda nem sabemos os impactos que vamos ter. Nós estamos em asfixias e sobre-regulamentação em N situações. Se nós não formos rápidos e reagir, e se não tivermos esta cultura, nós não vamos chegar lá. E Portugal precisa de muito mais rapidez, muito mais capacidade de inovação, muito mais crescimento para sustentar também, nomeadamente, as funções de Estado Social que são verdadeiramente importantes e não estar onde não são, e também dar respostas aos profissionais liberais. Pela minha parte, claramente, aliás, como já tenho recebido a associação, muitas das propostas, inclusivamente que o João Ascenso aqui colocou, já tive a oportunidade de apresentar na Assembleia e de serem chumbadas. Por isso às vezes depois é um bocadinho surpreendente no discurso público ou em comunicação social, mas depois nunca se tinha pensado nisso. Não, às vezes há pouca maturação até sobre as próprias propostas que existem na Assembleia da República. Mas isso também é uma coisa que cabe-nos a nós todos mudar, e eu pelo menos todos os dias darei o meu contributo. Obrigada. Aproveito para agradecer a presença dos três, muito obrigado, e espero que este diálogo que existiu aqui que continue depois também na Assembleia, e nós vamos vos bater à porta, portanto esperem por nós, que nós não vamos largar o osso, vamos andar atrás de vocês, e agradecemos muito a vossa participação. Muito obrigado.